Eram 700 700 milhões. milhões de pessoas da pandemia do Covid no Brasil. Só pode estar de brincadeira, né, ladrão? Morreram 700 milhões de pessoas do Covid e o Bolsonaro foi responsável por 300 milhões dessas pessoas. Ele deve ter confundido 700 milhões com 700 mil, né? Só que aí ele se confundiu duas vezes. Ele falou a palavra milhões em duas oportunidades. Ele falou 700 milhões de pessoas faleceram e que o Bolsonaro foi responsável por 300 milhões de pessoas. Quer dizer, duas vezes a palavra milhões, aí não dá, né? Aí já não é se equivocar. Agora imagina se fosse o Bolsonaro falando isso para essa imprensa militante, esses pseudo-jornalistas, se o Bolsonaro falasse isso. Se o Bolsonaro ironizou o Dr. Drauzio Varela, do médico, do Fantástico, falando da gripezinha, até hoje eles botam a culpa no Bolsonaro por uma ironia, um sarcasmo dele. Imagina se ele falasse que morreu 700 milhões de pessoas no Brasil. Galera, seria a mesma coisa que morrer todos os habitantes do Brasil, mais todos os habitantes dos Estados Unidos e mais uns 4, 5 países. Infelizmente, essa pandemia de Covid, de coronavírus, mataram 7 milhões de pessoas ao redor do mundo nesses 3 anos. Bem longe de 700 milhões de pessoas, né? Aí, nunca esquecendo aquele episódio que o Lula diz que Deus fez bem em ter criado esse monstro do coronavírus para as pessoas verem a importância do Estado na vida delas. Imagina, agradecer a existência do coronavírus ter existido, mas se fosse o Bolsonaro falando isso, Deus o livre. Tá, eu sei. Bolsonaro falava muita coisa indevida, muita coisa, acho que por uma falta de uma assessoria, ali os jornalistas, né, vindo com armadilhas disfarçadas de perguntas, e o Bolsonaro às vezes, né, ele pegava e falava coisas que não era para falar. Eu sei disso, mas, cara, as atrocidades, as aberrações que o Lula fala, não tem comparação. Se fosse o Bolsonaro que falasse, já tinha sido impeachmentado. Me siga aí, Paulinho Javali Instagram. Um java abraço.